A arte pode ser considerada um refinamento técnico e estético. Os jardins japoneses, por exemplo, simbolizam o fluxo da vida, o ciclo morte e vida, com um fluxo de água, como um córrego, por exemplo. Eles simbolizam a eternidade com pedras. Já as plantas que estão nesse jardim não necessariamente só cumprem a função de serem belas e estarem expostas no jardim. Elas também têm funcionalidades, como, por exemplo, sendo usadas de isolamento acústico ou também frutificações. E hoje recebemos a graduanda em Biologia pela UFSM. Ela também é bolsista em extensão no Jardim Botânico e gestora do site agroecológico Ataúba. Nossas boas-vindas ao Provocarte, Milena de Mello. Muito obrigada, Bia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Milena, uma primeira pergunta, assim, a semente, né, ela é onde se concentra toda essa potencialidade de vida e elas podem ser plantadas, né, mas também pode ser usada para confecção, por exemplo, de pulseiras, colares, brincos. Então, ultimamente, tem vindo, né, esse grande movimento dos guardiões das sementes crioulas. Que potenciais tu percebe no semear? Então, a semente, ela é o primórdio da vida, né? O originário da vida. E os povos tradicionais, originários, eles têm o costume de estar plantando e guardando sementes já há muitos e muitos anos, né? Os povos que fazem agricultura. Então, com isso, houve uma seleção, né, das plantas que se adaptavam melhor àquele clima, àquele solo. Então, isso que geraram as sementes crioulas, né? Então, a gente vê como elas são de fundamentais importâncias, né, para essa perpetuação de uma linhagem que evolui bem naquele clima. Então, isso se mostra como os bancos de sementes e os guardiões de sementes são muito importantes para levar isso adiante, sabe? Essas linhagens que foram cultivadas há muitos e muitos anos naquela região, como que é possível perpetuar isso, né, para as próximas gerações, para a gente continuar conseguindo plantar e semeando a vida, né, outras espécies, e cultivando a biodiversidade mesmo. Como que tu explicaria o que é agroecologia para alguém que não sabe como ela se diferencia desses outros sistemas de agricultura? Então, a agroecologia, ela se diferencia porque o princípio dela é regenerar os ecossistemas ao invés de degradar eles, né, de tirar os nutrientes. Então, ela funciona a partir da observação da natureza, né, como que ela funciona naquele ambiente, como que é a biota, a fauna daquela região e tentar transportar isso para um ambiente de cultivo de alimentos, né? Então, a ideia é a gente plantar árvores junto com herbáceas, com uma grande diversidade de espécies, ao mesmo tempo em que a gente planta alimento. E isso fornece um lugar adequado e equilibrado para instauração da fauna, né, tanto do solo quanto aves, mamíferos, né, que vêm visitar. Então, a agroecologia, ela vem muito nesse sentido, a observação da natureza, do ambiente nativo e replicar isso produzindo alimento. O que tu diria que é um dos principais adubos, assim, da vida? Então, eu acredito que um dos principais adubos da vida é tu estar aberto ao conhecimento, à aprendizagem, sabe? Nas mais diversas formas em que ela existe, né? Em que ela pode existir. Então, a afirmação da ciência, a afirmação dos saberes tradicionais obtidos através da experienciação, sabe? Que são muito importantes também, e essa troca, sabe? A gente está aberto a essa troca e tendo a vida como sua principal, como elemento fundamental, sabe? Para a construção desses saberes. E qual tu diria que é um dos principais contaminantes, assim? Então, eu acredito que seja essa busca incessante pelo lucro, pelo dinheiro, e isso ser colocado acima da vida, sabe? Então, o que a gente vê hoje é essa busca incessante ocasionando extremas desigualdades, né? A aceitação, por exemplo, de que
colocar agrotóxicos, que já comprovadamente pela ciência é uma substância que causa câncer, que causa diversas doenças, né, para a saúde humana. E para a fauna, para a flora dos lugares. Então, essa busca incessante de dinheiro e essa falta de conhecimento, ela acaba normalizando situações como essa, sabe? Substâncias que foram utilizadas na Guerra do Vietnã para dizimar as plantações, são utilizadas normalmente hoje, sabe? Como envenenando os nossos lençóis freáticos e, consequentemente, os nossos alimentos e a nossa água, sabe? Então, é uma situação que acaba sendo normalizada pelo cegamento da população por causa de dinheiro. O Jardim Botânico da UFSM, ele mudou muito, né, ao longo dos anos. E uma das mudanças que se percebe foi a instalação de um telhado verde, né? O que mais que se transformou e continua se transformando no Jardim Botânico? Então, é legal essa pergunta, porque o Jardim Botânico está numa constante mudança, né? Numa constante busca de evolução. Então, assim como o projeto do Telhado Verde, que eu ajudei a começar lá em 2020, ele já vem sofrendo vários aprimoramentos, né? O Jardim, no geral, também. Hoje a gente conta, apesar, na verdade, né, de ser uma luta constante contra os cortes de gastos, os cortes de funcionários, né, e que é sempre um empecilho que a gente enfrenta, a gente sempre está buscando melhorar, né, tanto na infraestrutura. Agora a gente tem um espaço de agrofloresta que a gente consegue dar as oficinas para os alunos, também a dinâmica das trilhas, a gente está sempre procurando evoluir a nossa forma de lidar com o público. Também a questão das redes sociais é algo que vem impulsionando muito as visitas, tanto que nesse ano a gente teve um recorde assim, bem grande de visitações, sabe? Então, eu acho que aliando todas essas evoluções que a gente teve, tanto na dinâmica das visitações, quanto com as redes sociais, sabe, que estão sendo bem mais visitadas, né, incentivadas. Então, eu acredito que isso está dando um alcance bem melhor, assim, para o jardim. E como que tu vê a relação das pessoas da cidade com os processos de plantar e cuidar de um jardim, às vezes conseguir plantar o seu próprio alimento? Uhum. Hoje em dia, como é que tu vê isso? Então, eu vejo um distanciamento bem grande, né? Uma dificuldade bem maior do que se tinha antes dessa relação, desse contato. Eu vejo isso muito nas trilhas que a gente oferece, sabe? Que a gente guia, que a gente pergunta sobre o que vocês comeram hoje, da onde que vem isso. Então, e muitos não conseguem relacionar o que está no prato que eles comem no dia a dia com uma planta, sabe? Ou então os móveis que estão ali na casa com uma planta. Por que que isso é importante, sabe? Então, eu acho que dentro disso se mostra muito fundamental a questão da educação ambiental dentro das escolas para estar explanando, né, sobre essas questões, mostrando a importância da relação com a natureza e também de projetos como hortas coletivas, hortas comunitárias, né, que já estão sendo bem difundidas. Hortas dentro das escolas também são muito importantes e também a integração das escolas com espaços não convencionais de ensino, como por exemplo, o caso do Jardim Botânico, que a gente está sempre procurando apresentar para ele elementos que fogem um pouco de dentro da sala de aula, sabe? Como relacionar isso com a nossa realidade e por que que as coisas que a gente vê dentro da sala de aula, como que isso impacta na nossa vida e como que isso é realmente importante para o nosso futuro. Uhum. E a gente está vendo, né, uma tendência representada no audiovisual que não é só mais da pessoa do interior que está indo para a cidade grande, mas o processo contrário, a cidade que também está vindo para o campo, né, o urbano vindo para o meio rural. Tu vem trabalhando também, né, com ações nas comunidades locais, né? Tu tinha citado comunidades quilombolas, comunidades locais e tradicionais, como reservas, assentamentos. Como que tu relaciona essas dinâmicas, né? E o que tu pensa sobre a frase, se fere a nossa existência, seremos resistência? Então, essa é uma questão bem complexa e importante, né? Porque
essas são comunidades que estão constantemente sofrendo ataques dos seus direitos, né? Têm os seus direitos silenciados, né? Principalmente agora nesse último governo. Eu tenho uma experiência, na verdade, em contato, né, com agricultores, né, tradicionais e eles falam da dificuldade imensa que tem, que não existe apoio do governo em relação, né, a incentivos de cultivo, a apoio técnico também é realmente muito complicado. E também, nesse contato que eu tenho, é assim, uma coisa mais comum e um dos maiores problemas que eles citam é a repressão da sociedade, sabe? Quanto ao pensar diferente. Se instaurou um modo tradicional, convencional de agricultura, por exemplo, nesse caso, em que o fazer diferente ele é muito julgado. Então, esse é um obstáculo constante na vida de quem quer produzir agroecologicamente, por exemplo, assim como é um obstáculo constante na vida de uma comunidade indígena, você ter que lutar pelo seu direito à terra, sabe? Que são os povos originários, os povos que já estiveram aqui e tem que ficar reafirmando que esse lugar é deles. E cada vez mais os governos, principalmente o que passou, querendo não demarcar, né, territórios indígenas. Então, é uma questão que a gente deve sempre estar refletindo sobre, né, e vendo como que a sociedade em si, como que o meio acadêmico, por exemplo, consegue colaborar com esse processo, sabe? Na experiência que eu tive com um agricultor, para ele foi um sentimento muito de afirmação, de validamento da sua trajetória, quando acadêmicos, né, de uma universidade procuraram ele para construir junto um trabalho que pudesse disseminar e divulgar suas ideias, sabe? Ele saiu de um modo convencional de plantio para uma agricultura regenerativa, para a agroecologia. Então, e sofreu muito durante esse caminho, foram muitos empecilhos, né, enfrentados. Então, a validação disso e a oportunidade de dar voz, disso chegar em mais pessoas, é um sentimento que tanto para ele quanto para nós assim, foi muito gratificante. O mundo vem, né, ao longo das últimas décadas, sendo cruelmente abatido pelo agravamento do aquecimento global e de outros processos, né, relacionados à poluição, que são de acordo com esse modo de produção que a gente vive. É um processo tão acelerado que não basta mais a gente apertar o freio, a gente precisa dar ré nesses processos. Então não basta parar o carro, a gente precisa tirar esses processos de acontecer no mundo. Que atitudes tu percebe que fariam esse desacelerar? Uhum. Isso daí é bem importante, né? É inegável a necessidade da diminuição, né, dos meios de consumo, de produção e o destinamento adequado dos nossos resíduos, que são hoje descartados negligentemente. E a agroecologia, ela vem bem com essa proposta, sabe? De regenerar os ecossistemas, de reestabelecer os ciclos naturais, o ciclo da água, o ciclo da vida, né? Então, a diversidade de espécies, né? A biodiversidade, então, que são uma das principais causas dos problemas ambientais, sabe? Em que com a agroecologia não se tem a necessidade de queimar uma floresta para, por exemplo, plantar monocultura para exportar, sabe? Se desprende desse ideal, dessa necessidade e se valoriza o quê? A vida que existe dentro do nosso ecossistema, sabe? Então, é realmente muito possível que a gente plantar alimento em harmonia com a natureza, sabe? Que é, na verdade, o oposto do que está sendo feito hoje com as monoculturas e com os latifúndios. Então, a reforma agrária ou a agroecologia, ela vem
elas na verdade andam juntas, né, porque o latifúndio não é meio que incompatível com a agroecologia, mas ela vem muito no sentido tanto de minimizar as desigualdades sociais e também de minimizar todos esses impactos causados, por exemplo, né, a emissão de gases estufa, os gases que são emitidos pelas monoculturas, pelos latifúndios cheios de cabeça de gado, por exemplo, eles são realmente muito maiores do que, por exemplo, os emitidos pela indústria, sabe? Então, é um fator que se deve ser muito atentado, né, e que é realmente pouco discutido dentro da sociedade. Qual que é o impacto que os latifúndios de monocultura eles causam dentro da nossa sociedade, que é realmente de desigualdade social e de degradação da natureza, retirando aqueles nutrientes do solo, trazendo lá de outro lugar, fazendo um processo químico, né, que isso causa mais gasto de energia do que é realmente ganho com a produção daquele alimento, que na verdade nem fica no Brasil, sabe, é tudo exportado. Então, a agroecologia, eu acredito que seja realmente uma solução, sabe, para uma enorme diversidade de problemas que a sociedade humana vem enfrentando hoje. Em setembro, foi inaugurada a primeira Galeria de Arte e Natureza do Brasil, a Ibirapitanga, na Escola Botânica de São Paulo. Nessa galeria, né, acontecem exposições, performances e também pesquisas, né? E lá também se passam audiovisuais com temática sobre a Mata Atlântica, por exemplo. Que potenciais tu percebe nesses espaços? Então, eu acredito que seja um espaço muito fundamental, né, de divulgação e que devem ser ampliados e aperfeiçoados cada vez mais veículos de divulgação da nossa realidade, né, de quais que são os impactos que o ser humano vem gerando na natureza. Então, quanto mais formas e locais em que isso forem divulgados, sabe, eu não tenho dúvida de que é fundamental, sabe, para a evolução realmente da nossa sociedade. Sim. Milena, agora se aproximando para o final, né, tendo uma perspectiva de objetivo, né, de construção do que a gente quer, também alinhado com uma fantasia saudável do que muitos podem julgar impossível ou utópico, como tu percebes o futuro do desenvolvimento dessas relações entre nós humanos e o reino vegetal? É muito legal sua pergunta, Bia. Eu acredito que só consiga existir um futuro, sabe? Em que nós entendemos a nossa posição de pertencimento da natureza, sabe? Pertencimento do nosso planeta como um todo, em que todos esses seres estão interligados, né, como um só, e que tirando um influencia muito na vida do outro. Então, a gente precisa tomar conhecimento da necessidade de toda a fauna, de toda a flora para a nossa sobrevivência, sabe? Porque sem ela não é possível existir chuvas, não é possível existir alimento, não é possível existir vida na Terra, basicamente, sabe? Então, quanto mais cedo o ser humano tomar realmente essa consciência, melhor para a humanidade, não tenho dúvida. Sim. E uma última pergunta. Tu falou que tu também trabalha com visitas guiadas, né, no Jardim do UFSM, e vão pessoas de várias idades, vários públicos. Sim. Como tu percebe essa diferença dos públicos, das idades, no aprendizado da educação ambiental? Então, é muito louco porque com cada público a gente tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Criança tem que brincar, sabe? A educação ambiental, ela tem que ser muito no sentido prático, né? Olhando e brincando realmente, sabe? Então, a gente tenta sempre fazer de uma forma comunicativa, não ser uma pessoa que está lá e falando um monte de coisa. A gente quer saber o que eles têm para dizer, sabe? Porque são todos extremamente inteligentes, todos têm muito a contribuir. Então, a gente quer ouvir quais são os elementos e colocar outros juntos, sabe? Então, sem dúvida, as crianças, né, os mais novos, eles são muito mais participativos, muito mais ativos, né?
querem sempre estar para um lado para o outro, mas eu acho muito legal a gente conseguir ver essas diferenças, sabe? Essas diferentes interações e as potencialidades que isso tem no cotidiano, sabe? Como lidar com um adolescente e a forma como ele vai se expressar no mundo. E a gente poder contribuir com isso da melhor forma, sabe? É um espaço em que a gente procura de libertação, sabe? Em que você é livre para explanar o que vem nos seus pensamentos mesmo. Então, que é algo que a gente acredita que seja um pouco reprimido na forma de ensino tradicional. Então, é isso que a gente procura ofertar lá no Jardim Botânico, sabe? Espaço para a criatividade, para as ideias surgirem e elementos, né, da natureza, elementos palpáveis que a gente pode relacionar tanto com a nossa vida quanto o que a gente viu dentro da sala de aula. Legal. Milena, queria agradecer por ter vindo ao programa e por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço, Bia, foi um prazer. E hoje ficamos por aqui, cientes de que folhas caem, que toda flor desabrocha e que às vezes fungos e bactérias tomam conta. Estamos cientes que o processo da natureza, a tendência dela é se regenerar, seja por mudas plantadas ou ela por ela mesma. A vida se cria porque tem um pouco de vida em tudo e de tudo fica um pouco nela. Até o próximo episódio do Provocarte.